Que alegria, queridos irmãos da comunidade Alcance. É um privilégio poder compartilhar com vocês essa palavra, deixando desejar nosso abraço muito especial ao apóstolo Luciano Subirá, pastor Marciano, todo esse ministério tão lindo, tão poderoso, que eu sei que Deus tem usado de forma sobrenatural, e eu estou feliz de poder compartilhar esse tempo com você hoje. Quero ler o texto que está em João, capítulo 5, versículo 16, onde a Bíblia diz: e os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Nós pedimos: Senhor, fala conosco, ministra o nosso coração, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. O tema da mensagem é: enquanto descansa, carrega pedras. Não sei se vocês já ouviram esse ditado, é um ditado antigo: enquanto descansa, carrega pedras. E esse ditado vem de uma fazendeira muito durona, chamada Dulcina Gangá, onde se conta que os seus empregados trabalhavam 6 horas por dia escavando, e o suposto período de descanso que os empregados dela tinham era o tempo em que ela os colocava para carregar as pedras que eles tinham escavado. Então, enquanto descansavam, eles carregavam as pedras, e daí surgiu esse ditado tão famoso. E nesses dias de home office, nada mais comum do que trabalhar no lugar que supostamente se deveria descansar. Mas o texto nos traz uma mensagem muito linda e diz que Jesus trabalhava no dia sagrado de descansar. Jesus disse que o Pai também trabalhava. E é muito interessante isso. Para entender, nós precisamos voltar ao tempo em que Deus instituiu o sábado como dia de descanso para os hebreus. Eram escravos acostumados a trabalhar todos os dias, sem folga, nem feriado. E se Deus não estabelecesse um dia de descanso, eles iriam trabalhar todos os dias, mesmo sendo livres. E trabalhando sem descanso, iriam destruir seus relacionamentos e sua própria saúde. Meu pai, ele tinha uma ilustração que ele fazia sempre. Ele dizia: meu filho, você não pode queimar a vela dos dois lados. Ou seja, você tem que queimar a vela de um lado só, porque se queimar dos dois lados, ela vai terminar antes do tempo determinado. E Deus queria ensinar esse princípio do equilíbrio aos seus filhos, e ele então propôs e dispôs o sábado como esse descanso, onde eles equilibrariam sua vida. Mas agora Jesus veio ao mundo e curava, libertava e fazia no sábado as mesmas coisas que ele fazia em qualquer dos outros dias. Mateus capítulo 12, versículo 1, a Bíblia diz: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas, e ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. E os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ora, não leste na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Uau! Que mensagem tremenda da parte do Senhor Jesus, como respondendo àqueles que o estavam questionando. E ele se apresenta como Senhor do sábado, proprietário, aquele que possui ou dispõe de algo, aquele a quem uma pessoa ou coisa pertencem e sobre a qual ele tem o poder de decisão. É isso que significa a palavra Senhor nesse texto. Mestre, alguém que tem o controle, o soberano, o príncipe, o chefe, o imperador. Todos são significados da palavra Senhor nesse versículo, onde o Senhor Jesus diz: eu sou o Senhor do sábado.
O que é que Jesus queria ensinar com tudo isso? Eu quero trazer alguns ensinamentos para você, baseado nesses textos que nós acabamos de ler. Primeiro, Jesus queria ensinar a fazer o bem todos os dias. Então Jesus lhes perguntou: é lícito fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Jesus queria ensinar aqueles homens que nós precisamos fazer o bem todos os dias, incluindo sábado, domingo, feriado, qualquer dia que seja, nós devemos fazer o bem. Era isso que ele queria ensinar. Temos que fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou tirá-la. Ele perguntou: o que importa não é o dia, mas o que você faz com o dia. Quando não fazemos o bem, estamos fazendo o mal. E Jesus deixa isso claro, porque ele apresenta fazer o bem ou o mal. Ele não diz neutralidade, ele diz: quando você não está fazendo o bem, você está fazendo o mal. Quando não estamos salvando vidas, estamos tirando vidas através da nossa omissão, através da nossa neutralidade ou silêncio, porque a omissão também é uma ação. A passividade, ela é covarde, e nós precisamos entender isso. O pastor Martin Luther King, pastor protestante, ativista político, que teve um papel importante na luta pelos direitos civis do seu país, ele dizia: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E é interessante porque o texto fala que eles ficaram em silêncio, e quem cala consente. E Esther 4,14 lembra isso muito bem. A palavra do Senhor diz assim: porque se de todo te calares agora, de outra parte Deus levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que fostes elevada a rainha. Veja como Deus está usando agora Mordecai para dizer para Esther: Esther, você não pode ficar calada, Esther, você tem que agir. Esse é o momento mesmo que existe uma aparente proibição. Você não pode permitir que essa proibição te limite, não pode usar isso como desculpa. Pelo contrário, você precisa se levantar e tomar a sua posição nessa hora. 2 Reis, capítulo 7, versículo 9, é interessante esse texto que fala daquele momento que Israel estava vivendo um cerco e foi profetizado que eles iriam comer, em poucos dias eles iriam comer com abundância, aquela fome iria acabar, e 4 leprosos estavam na porta, e eles vão ao acampamento do inimigo, porque Israel estava passando uma situação muito difícil, e quando eles chegam no acampamento do inimigo, Deus já tinha desbaratado todos os inimigos, o acampamento estava livre, e eles estavam comendo, e pegando comida, e comendo, e enquanto o povo dentro da cidade estava morrendo de fome. Então disseram uns para os outros, 2 Reis 7:9, não fazemos bem, esse é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora pois, vamos e o anunciemos à casa do rei. Eles percebem que não podiam ficar calados, que eles tinham a boa notícia, eles tinham as boas novas de que agora sim poderiam abrir as portas da cidade e vir pegar toda a comida que eles precisavam, porque o acampamento dos inimigos havia sido completamente abandonado. Que coisa linda, é Deus ministrando através da sua palavra e dizendo para nós: meus filhos, vocês precisam aprender a fazer o bem todos os dias, e saber que cada dia que vocês não fazem o bem, estão fazendo o mal somente por deixar de fazer o bem. A segunda lição que aprendemos com as palavras do nosso Senhor Jesus é que precisamos de menos regras e mais compaixão. Marcos 3, versículo 5, a Bíblia diz: olhando-os ao redor, indignado e condoído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão lhe foi restaurada. Esse texto deixa claro que o Senhor queria trazer um ensinamento. Era um dia de sábado e havia um homem com a mão mirrada, e o Senhor perguntou: será que é lícito eu fazer o bem ou o mal, curar ou deixar da forma como está? E ninguém respondia nada, todo mundo ficou em silêncio. Mas Jesus, diz a Bíblia, indignado e condoído com a dureza do seu coração.
porque ninguém ali se importava com o sofrimento daquele homem. A palavra condoído é doído com. Jesus sentia a dor dele, e ele disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e foi restaurada. A regra de Jesus é a compaixão e a restauração. É isso que nós temos que entender. A nossa religião não pode se encher de tantas regras que nos impeçam de cumprir a missão maior da compaixão e da restauração. Eles, infelizmente, haviam colocado o sábado numa posição onde já não podiam nem fazer aquilo que é a base da nossa fé. Terceiro lugar, nós aprendemos que agir em prol do alheio é algo que Deus nos ensina, porque Ele quer que nós possamos agir em prol do alheio como se fosse nosso. Agir em prol do alheio como se fosse seu. Lucas 14, versículo 5, a Bíblia diz a seguir: lhes perguntou: qual de vós, se o filho ou boi cair num poço, não o tirará logo, mesmo sendo no dia de sábado? Interessante a expressão do Senhor. Ele disse: se o filho ou o boi cair num poço, se não tirará logo mesmo no dia de sábado. Se fosse, é como se o Senhor Jesus dissesse: se fosse seu, você se importaria. Você não se importa porque não é seu. É aquela canção antiga: se essa rua fosse minha. Jesus quer que nós possamos agir como se fosse nosso filho, ajudar como se fosse nosso. E é essa lição que ele está trazendo através de todos esses textos, onde ele aparentemente violava o sábado. Ele estava dizendo que o mais importante vocês estão esquecendo, e é isso que ele quer trazer. Eu quero que vocês ajudem os outros como se fosse da sua família, como se fosse seu parente, como se fosse da sua casa. A quarta lição que Jesus nos ensina é que Deus está trabalhando, e Ele diz: mas Ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Deus está trabalhando. Deus não está alheio, não está parado. Pelo contrário, o Senhor Jesus diz: meu Pai trabalha até agora. O Pai está trabalhando. Ele trabalha no sábado, no domingo, no feriado. Ele trabalha em todos os dias. Isaías 64, versículo 4, a Bíblia diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Esse Deus que trabalha para aquele que nele espera é o exemplo e a referência da nossa vida. É Deus que edifica, que guarda e que nos dá enquanto nós dormimos. Como diz o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre é o seu galardão. Deus nesse texto está dizendo que nós recebemos aquilo que é fruto do trabalho dele, porque ninguém compra ou conquista uma herança, nós apenas recebemos, e esse é o coração de Deus. Ele é o trabalhador até agora. Eu tenho uma canção muito antiga que a minha mãe gostava de cantar, e ela cantava muito isso em casa, e ela dizia: eu tenho um Deus que me ama com ternura, em todo tempo Ele cuida bem de mim. Ele é fiel, sua bondade é pura, eternamente Ele cuidará de mim. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é esse Deus que tudo é. Maravilhoso é, maravilhoso é, maravilhoso é este Deus que tudo é. Essa canção fala exatamente disso. Nós temos um Deus que trabalha para nós, um Deus que está trabalhando o tempo todo, e Jesus queria ensinar isso enquanto Ele trabalhava no sábado. Essa é a quinta lição. Agora Jesus trabalha também.
Ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Até pregado na cruz, ele salvou o ladrão crucificado ao seu lado. Nem mesmo pregado numa cruz, ele parou de trabalhar por nós. Pelo contrário, ele não parou. E a Bíblia diz em Mateus 9:35, um texto que me chama a atenção: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Mas preste atenção, o início do texto diz: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doenças e enfermidades. Jesus trabalhava muito. Ele não ia a uma cidade, ele ia a todas. Ele não ia num povoado, ele ia em cada um deles. E ele pregou o evangelho do reino e curava toda sorte de doenças e enfermidades. E se o Pai trabalha até agora e Jesus trabalha também, o que é que eu estou fazendo parado? E aqui chegamos à sexta lição do que Jesus quer nos ensinar com todos esses textos sobre sábado. Ele diz que os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37, a Bíblia diz: então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Tem muita gente na igreja, tem muita religião, tem muita falação, mas tem poucos trabalhadores. E seara grande com poucos trabalhadores significa trabalhadores sobrecarregados. Seara grande com poucos trabalhadores significa colheita em marcha lenta. E não sei se você sabia que uma colheita em marcha lenta significa que vai haver prejuízo, porque a colheita tem um tempo para ser feita, e se ela não é feita no tempo correto, começa a desperdiçar. Então a seara grande com poucos trabalhadores significa uma colheita desperdiçada, perdida. Seara grande com poucos trabalhadores significa o desespero de ver tudo pronto na frente e não conseguir nada. Você pode imaginar um fazendeiro com toda a colheita pronta e não ter ninguém para colher, e ver, meu Deus, era só colher. É mais ou menos essa sensação de Deus, olhando para a terra e vendo poucos trabalhadores para fazer a obra, para fazer essa obra linda, esse privilégio maravilhoso que nós temos. Em sétimo lugar, é tempo de atender a ordem da colheita. É interessante porque o texto de Mateus 9:38, a Bíblia diz: rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É tempo de atender a ordem da colheita. É interessante porque o texto diz: mande trabalhadores para a sua seara. É o Senhor que não mandou trabalhadores para a seara, ou os trabalhadores mandados não obedeceram? Com certeza, a falta não está em Deus. Até quando vamos adiar a decisão de obedecer a ordem do Senhor da seara? Qual a última vez que você ajudou alguém a encontrar Jesus? Porque ajudar alguém a encontrar Jesus é colheita. Ajudar alguém a encontrar Jesus é fazer a colheita que já está pronta. Qual a última vez que você trouxe alguém para Jesus? A colheita é diária. Cada dia sem colher é uma colheita perdida. Isso é algo que Deus tem me ministrado. Cada dia nós temos uma colheita para realizar. Cada dia há almas para alcançar. Evangelismo não pode ser um evento, precisa ser o nosso estilo de vida. Discipulado não pode ser só no dia da célula. Nós precisamos estar envolvidos fazendo toda essa colheita que o Senhor planejou para nós. O que Jesus queria ensinar então com todos esses textos sobre o sábado? Vamos revisar? Primeiro, ele queria ensinar a fazer o bem todos os dias, que o que mais importa não é o nome do dia, e sim a atitude que eu tenho com cada dia. Fazer o bem todos os dias. Segunda coisa que Jesus queria ensinar é que nós precisamos de menos regras e mais compaixão. Compaixão. Ter esse coração
como Jesus se condoeu, sentiu a dor que aquele homem sentia. E quando há compaixão, há ação. E aí chegamos ao terceiro ponto: agir em prol do alheio, como se fosse seu. E é tão poderoso isso, porque o Senhor diz: tudo que você quer que os homens façam com você, faça você com eles. E quando nós começamos a agir em prol do alheio, como se fosse nosso, então um milagre começa a acontecer. Jesus queria nos ensinar que Deus está trabalhando, e aliás a parte dele Ele tem feito. Ele fez o que nós não podíamos fazer, Ele faz todos os dias o que nós não podemos fazer, Ele continua trabalhando. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. Em quinto lugar, aprendemos que Jesus também trabalha. Ele diz: eu também trabalho. Ele está trabalhando, aleluia. Em sexto lugar, o Senhor Jesus nos diz que os trabalhadores são poucos. Oh meu Deus, tanta gente na igreja, mas tem poucos trabalhadores. Tanta gente cantando, orando, mas não quer trabalhar. E Deus está dizendo: é hora de arregaçar as mangas e trabalhar. Em último lugar, é tempo de atender a ordem da colheita. Há 3 orações que nós encontramos em Mateus 9:36 e com as quais eu quero encerrar essa mensagem. Mateus 9:36 tem 3 orações. Está escrito assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nesse texto Deus me deu 3 orações. A primeira oração é: abre os meus olhos, porque o texto de Mateus 9:36 diz: vendo ele as multidões. Senhor, abre os meus olhos para ver as multidões clamando por salvação. Abre os meus olhos, meu Deus, porque o que os olhos não veem, o coração não sente. O Senhor Jesus em João 4:35 diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Deixe-me dizer, querido irmão, com muito carinho e amor, nunca estivemos com uma colheita tão fácil de ser realizada. As pessoas estão desesperadas, e se nós abrirmos os nossos olhos e olharmos as almas carentes ao nosso redor, nós poderemos alcançá-las. Por isso a nossa primeira oração é: Senhor, abre os meus olhos. Segundo, dá-me tua compaixão, porque Mateus 9:36 diz: compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Dá-me a tua compaixão, Senhor. Eu tenho igreja, eu tenho pastor, aí está essa igreja linda, comunidade Alcance. Senhor, dá-me compaixão por aqueles que não têm. Dá-me compaixão, Senhor, por aqueles que não têm a oportunidade que eu tenho. E a terceira oração é: faz de mim um trabalhador. Faz de mim um trabalhador. Diz a palavra em Mateus 9:36, está escrito justamente isso, dizendo que ele se compadeceu delas porque eram ovelhas sem pastor. Não tinha ninguém para fazer o trabalho de pastoreamento, de cuidado. Você pode dizer: mas eu não sou pastor. Todos nós somos pastores para Deus. Todos nós. Um dia Deus me falou: meu filho, é um engano a igreja pensar que existem pastores e ovelhas. Deus me disse: sabe no meu coração como é? A igreja são os pastores e o mundo são as ovelhas. A igreja são os pastores, cada um de nós está na igreja, são os pastores que Deus quer usar, cada líder de uma célula, líder de um grupo, cada pessoa, cada discípulo é um enviado de Deus para fazer essa colheita. E a oração que nós precisamos fazer é: Senhor, faz de mim um trabalhador. Eu quero trabalhar no sábado com Jesus. Disse Jesus em João 4:34, disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Jesus
amava fazer a vontade do Pai. Ele esquecia de comer, de tanto que ele amava fazer a vontade do Pai, fazer a obra do Pai, trabalhar. Jesus trabalhava, gente, como mais do que qualquer outra pessoa que você puder imaginar. E Deus prometeu recompensa para aqueles que fizerem a colheita, para o ceifeiro. A Bíblia diz em João 4,36, o ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura seu fruto para a vida eterna. E de Sarte se alegram tanto o semeador quanto o ceifeiro. Ainda dá tempo de entrar no trabalho. E a palavra do Senhor diz em João 4,38, eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Deus está dizendo, está tudo pronto, está tudo preparado, eu enviei muitas pessoas antes de você, agora você só tem que arregaçar suas mangas e entrar nesse trabalho, você só tem agora que ter essa disposição e entrar no trabalho, e quando você fizer isso, você vai fazer a colheita, essa colheita maravilhosa. Quem pode dizer amém, aleluia? Eu quero hoje orar com você, baseado nesse tema. Enquanto descansa, carrega vidas. Deus não quer que você carregue pedras, Ele quer que você carregue vidas. Enquanto descansa, carrega vidas. Eu quero terminar com uma ilustração antes de orar. Diz que lá nessas regiões de muita neve, havia um homem andando junto com seu amigo num dia de uma nevasca muito terrível, e no meio daquela neve toda, eles andando para chegar no lugar onde eles iriam encontrar abrigo, para chegar na próxima cidade, eles viram um homem caído no meio do caminho. Aquele homem caído estava ali semi-morto. E os dois conversaram entre si e disseram, e agora o que fazemos? O amigo respondeu e disse, olha, eu acho que eu não vou fazer nada, porque ou a gente salva ele ou a gente se salva. Nós temos que correr, essa nevasca está terrível, se a gente não chegar rápido, nós vamos morrer no caminho. Saiu o amigo e foi correndo, não parou nem mais um segundo. Mas aquele homem teve compaixão da pessoa caída, colocou nos ombros e saiu carregando com dificuldade. É verdade que demorou 4 vezes o tempo que o outro sozinho, o que fora sozinho, ele pôde andar muito mais rápido, mas aquele que estava carregando e tentando ajudar aquela pessoa caída, foi com dificuldade, no meio do caminho, passo a passo, carregando. E quando ele estava próximo à cidade, ele viu uma pessoa caída no meio, outra pessoa caída no caminho, e quando ele olhou, era o amigo dele que tinha saído correndo sozinho, havia morrido no meio da caminhada, congelado. Ele, com mais esforço, conseguiu chegar à cidade, carregando aquele homem que ele tinha pego lá atrás, e terminou descobrindo que o que salvou a vida dele foi o esforço de carregar aquele homem caído. O esforço de carregar aqueceu os dois. Como ele se esforçava para carregar, ele aqueceu aquele homem que estava caído, que ele pegou para carregar, e aqueceu a ele mesmo. Esse esforço que ele fez para levar mais uma pessoa, salvou a sua própria vida e salvou a vida daquele que estava caído. Essa história nos ensina tremendamente que quando nós estamos ajudando alguém, estamos na verdade salvando a nossa própria vida, porque ajudar os outros é algo que traz a vida de Deus para nós. Deixe-me orar por você, Pai. Hoje eu quero pedir a Tua graça, nesse tempo onde muitas pessoas desistiram de trabalhar para Ti, nesse tempo onde muitas pessoas estão usando desculpas até religiosas, usando desculpas até de regras, oh Deus, como esses homens usavam e não queriam ajudar ninguém no sábado, mas a Tua palavra diz que o Senhor
trabalhava com liberdade no sábado, ajudando as pessoas. E hoje, meu Deus, eu quero pedir, muda a nossa mentalidade, dá-nos esse coração, o mesmo coração que o Senhor tinha. Oh meu Deus, essa visão aberta que o Senhor tinha, porque o Senhor via a colheita pronta para ser feita, o Senhor via as vidas esperando ajuda, e o Senhor tinha compaixão, e o Senhor trabalhava. E o Senhor disse que o Pai trabalhava até agora e que o Senhor trabalhava também. Meu Senhor, eu oro que hoje nós sejamos os trabalhadores. Nós sejamos os trabalhadores. Senhor, conta com essa pessoa que está recebendo essa mensagem. Conta com essa pessoa, meu Deus, que está recebendo essa ministração. Senhor, desperta o nosso espírito. Acorda o nosso coração. Não nos deixe ficar simplesmente olhando enquanto o mundo morre, enquanto nossos vizinhos vão para o inferno, nossos colegas de trabalho, enquanto as pessoas da nossa cidade sem esperança se afundam, ó Deus, nesse caminho de morte. Eu oro, Senhor, ajuda-nos a ser os trabalhadores. Desperta agora, meu Deus, desperta o trabalho. Meu Deus, que essa célula cresça. Eu oro que essa célula cresça. Eu oro, Senhor, que, ó Deus, os grupos, Senhor, que onde a Tua palavra é ensinada possam crescer. Senhor, eu oro, Pai, por um avivamento de evangelismo, em nome de Jesus. Eu oro por um avivamento de discipulado. Eu oro, Senhor, que o Senhor dê graça a cada pessoa, Senhor, que está recebendo essa palavra, e traga sobre eles essa chama que vem do Teu coração, a chama de amor, a chama ministerial. Senhor, faz-nos voltar ao primeiro amor. Não queremos ser religiosos, queremos ser trabalhadores. Não queremos ser aqueles, Senhor, que estão cheios de regrinha, do que se pode, do que não se pode, do que é aceitável, do que não é aceitável. Senhor, nós queremos ser trabalhadores, e eu te peço em nome de Jesus, que venham frutos abundantes, que as próximas reuniões de célula estejam lotadas de pessoas, que os próximos cultos, Senhor, tenham muitas conversões, porque os trabalhadores da última hora se levantarão, porque os trabalhadores da colheita se levantarão. Não ficaremos sentados esperando, oh meu Deus, enquanto a multidão se perde lá fora. Senhor, em nome de Jesus, incendeia o nosso coração. Se o Pai trabalha até agora, se o Jesus trabalha também, eu não posso ficar de fora, eu não posso ficar sentado. Senhor, levanta-nos e desperta-nos. Hoje eu abençoo os meus irmãos, assim como o Senhor incendiou meu coração e me disse: Laodiceia, acorda e faz a colheita. Senhor, eu agora peço que esse mesmo incêndio alcance o coração dos meus queridos irmãos, ó Deus, da comunidade Alcance em Curitiba. Que essa unção e esse fogo, esse despertamento os levante para ser evangelistas, Senhor, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone. Se não pode ser pessoalmente, seja virtual, mas em nome de Jesus eu abençoo e declaro: salva as vidas, Senhor, salva vidas digitais. Senhor, eles vão salvar vidas através de todos os mecanismos digitais. Eu os abençoo, Senhor. Eu oro em nome de Jesus por uma unção nova. Não nos deixa ficar do lado daqueles que estão precisando sem fazer nada. Meu Deus, como a Tua palavra diz que o Senhor estava condoído, porque todo mundo ficou calado na hora que o Senhor perguntou: é lícito fazer o bem ou o mal? Senhor, nós queremos fazer o bem, trabalhar todos os dias, Senhor, e declarar que essa pandemia quando essa pandemia terminar, a igreja terá alcançado a maior colheita de todos os tempos. Oh meu Deus, antes mesmo que essa pandemia termine, com a Tua graça, nós teremos alcançado a maior colheita de todos os tempos. Vamos crescer, vamos ajudar, vamos salvar as pessoas que estão necessitadas,
pelo poder do Teu nome, na força do Teu nome, com a Tua santa palavra. Eu abençoo, meu Deus, a cada um dos Teus filhos e filhas, e eu Te agradeço, meu Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigado, querido, pela sua atenção, e perdão, eu sei que é uma palavra de desafio, mas é uma palavra do coração de Deus. Não importa se é sábado, domingo ou feriado, não importa se estamos em bandeira amarela, azul, roxa, preta ou o que for, Deus é contigo. Faz a colheita, não te cales, não te cales. Enquanto descansa, carrega vidas, e você vai ver o fruto para a glória de Deus. Deus os abençoe, um grande abraço, e nos vemos pessoalmente em alguns dias, se Deus quiser, em nome de Jesus.